Olá, seja bem-vindo. Eu sou a professora Ana Beatriz Grangeiro Ribeiro Maia, professora da Universidade de Fortaleza e vinculada à Universidade Federal do Ceará pelo programa de pós-graduação em Administração e Controladoria, no qual eu curso doutorado. Este trabalho é produto da dissertação de mestrado da Raquel Vidal Vasconcelos, também vinculada à Universidade Federal do Ceará, e foi escrito em parceria com a professora Alessandra Carvalho de Vasconcelos, vinculada à Universidade Federal do Ceará, e o professor Afonso Carneiro Lima, vinculado à Universidade de Fortaleza, que tem como tema diversidade da alta gestão e disclosure de risco nas companhias abertas premiadas pela Abrasca. Bom, a partir dos escândalos contábeis e financeiros ocorridos na primeira década deste século, as práticas de governança corporativa, sobretudo do Conselho de Administração, receberam mais atenção. A literatura enfatiza que a homogeneidade dos conselhos, ou seja, a ausência de uma diversidade na sua composição, foi a principal razão para os membros dos conselhos das organizações não terem percebido os problemas que resultariam em escândalos financeiros, como a crise financeira de 2008. A diversidade de gênero nos conselhos e alta gestão é um assunto que tem ganhado visibilidade desde que começou a ser considerada como prática de governança corporativa, em relação à participação em comitês de monitoramento e à melhor divulgação de informações. Em tempos de turbulência política e econômica, torna-se importante adotar estratégias bem definidas para se enfrentar e sair das crises sem perder a confiança do mercado. Nesse contexto, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, emitiu a Instrução Normativa 480 de 2009, que exige a divulgação dos fatores de risco pelas empresas de capital aberto que atuam no país. Em função dessa contextualização, formula-se o seguinte problema de pesquisa: qual a relação entre a diversidade da alta gestão e o disclosure de risco nas companhias abertas premiadas pela Abrasca? A fim de responder a esta questão de pesquisa, desenvolveu-se um referencial teórico com base na diversidade da alta gestão, tratando a teoria do capital humano como pano de fundo quanto a esse melhor monitoramento e eficácia na organização, estabelecendo como construto de diversidade gênero, idade e formação acadêmica, seguido pelo discurso de risco, onde se apresentou, além dos conceitos gerais, a própria norma em que estabelece os fatores de risco a serem evidenciados pelas empresas, bem como o construto quanto aos discursos de risco financeiro e não financeiro, seja ele operacional, de dano de integridade ou estratégico, conforme a literatura aponta. Assim foram desenvolvidas as seguintes hipóteses. Primeiro, a participação de mulheres na alta gestão influencia positivamente o discurso de risco. Segundo, a idade dos membros da alta gestão influencia negativamente o disclosure de risco. E, por fim, a formação acadêmica na alta gestão ou a multidisciplinariedade nesta formação acadêmica influencia positivamente o disclosure de risco. Para tanto, o método foi definido com enquadramento metodológico, tratando-se de um estudo descritivo, quantitativo e análise documental. Quanto à população em amostra, se restringe às 47 companhias que pertencem às 146 empresas premiadas pela Abrasca, contemplando a análise de 94 formulários de referência. Quanto à coleta de dados, restringe-se aos dados evidenciados nos relatórios anuais quanto às edições de 2017 e 2018, referente ao 19º e 20º prêmios da Abrasca, formulários de referências consultados no website da B3, e as técnicas de análise inferencial para teste de hipóteses operacionais com base nos modelos de regressão linear múltipla. Como vocês podem ver, a partir da síntese dos achados, nós podemos observar que, quanto à diversidade do Conselho de Administração, o resultado esperado era que a participação das mulheres tivesse um efeito positivo, uma influência positiva no disclosure de risco. Contudo, somente foi observado um efeito negativo e apenas no tocante ao risco não financeiro. Quanto à faixa etária, esperava-se que tivesse uma influência negativa, ao passo em que foi de fato encontrado essa influência negativa somente no tocante ao risco financeiro. Quanto à formação acadêmica da diversidade do Conselho de Administração, esperava-se um efeito positivo, tal qual encontrado para todos os disclosures de risco, com efeito estatisticamente significante. Passando para a análise da diretoria executiva quanto à sua diversidade, observa-se que, quanto à participação de mulheres,
O efeito positivo que se esperava foi alcançado, observado a partir do discurso de risco não financeiro. Contudo, quanto às demais variáveis, faixa etária e formação acadêmica, não foi encontrado qualquer efeito significante. Nesta outra ilustração, pode-se observar os resultados dos testes de regressão múltipla dos três modelos. O modelo 1, em que a variável dependente era o disclosure de risco geral, o modelo 2, em que a variável dependente era o disclosure de risco não financeiro, e o modelo 3, em que a variável dependente era o disclosure de risco financeiro, observando cada uma das variáveis, tanto referente ao conselho de administração, quanto à diversidade da diretoria. E aí a gente pode observar o coeficiente e a estatística significante ou não de cada uma dessas variáveis. Por fim, diante de tais evidências, o objetivo do estudo foi atingido e as hipóteses propostas foram testadas, demonstrando-se indícios das relações entre os construtos. Respondendo à nossa questão de pesquisa, concluiu-se que a diversidade da alta gestão influenciou o discurso de risco das empresas analisadas. As principais contribuições do estudo destaca-se a influência da diversidade da alta gestão, seja referente ao conselho de administração ou diretoria executiva, no disclosure de risco, seja esse financeiro, não financeiro ou disclosure de risco de uma maneira geral, levando-se em conta o comportamento da gestão e as características da empresa. Quanto a limitações e sugestões de novas pesquisas, enfatiza-se que esse presente estudo não tem a pretensão de exaurir o conhecimento sobre a temática. Portanto, sugere-se a ampliação do período de análise, inclusão de outras características relacionadas à diversidade da alta gestão, bem como uma análise holística. A título ilustrativo, seguem algumas referências utilizadas na elaboração do trabalho. Todas as referências estão citadas ao final do texto, em que você poderá consultar nos anais do evento. Finalizando a nossa apresentação, agradeço imensamente a você que está assistindo a apresentação, aos debatedores e todos aqueles que contribuíram de alguma forma com o trabalho. Meu muito obrigada.